Então a gente vai juntar tudo que a gente viu até agora numa atividade com vários elementos. Então, share de PTR, agregação, a gente vai utilizar tudo isso na primeira atividade de listas, que é a bodega. O que é que eu espero de vocês? Vocês fizeram FUP. Perdão, tá aqui em TypeScript, deixa eu só ajeitar. Então, eu acredito que os algoritmos básicos de manipulação de dados, percorrer, baixar, pera, eu tô lento, calma, me dá só um tempo aqui para eu acordar. Vou colocar tudo num arquivo só. Então, vamos lá, vamos de novo. Deixa eu tentar começar de novo aqui. Até agora a gente manipulou tudo de um elemento. Ou ele existia ou ele não existia, mas tudo de um elemento. Agora a gente vai manipular vários elementos ao mesmo tempo. Só que justamente para já dar a noção de que nem todo array ele tem o mesmo comportamento, a gente vai trabalhar com a seguinte simulação. A gente tem um banco, uma bodega, um mercantil. Dentro dessa bodega, a gente tem os caixas, tá certo? Vamos imaginar que aqui nossa bodeguinha tem 3 caixas, que eu tenho a posição 1 do caixa, a posição 2 do caixa, a posição 3 do caixa. E antes das pessoas entrarem nos caixas, elas vão chegando numa fila de espera. Então tem aqui a posição 1 da fila de espera, a posição 2 da fila de espera, 3, 4 da fila de espera. Então, a gente vai estar trabalhando com alocação dinâmica, que a pessoa que entra, o objeto que entra, é o objeto que vai ser movido de um local para o outro, tá? Não são só os dados, não são só os valores. Eu quero realmente o objeto, mas a gente tem uma diferença. O que acontece na fila de espera quando a pessoa da primeira posição é chamada no caixa? Eu vou ficar com um buraco aqui na fila? Não. O que acontece é que a fila diminui. Concorda? Não existem buracos na fila de espera. A fila de espera ou tem gente ou está vazia. Não tem um buraco no meio. O buraco ele desaparece porque as pessoas andam. Só que o que acontece quando a pessoa que está no caixa, ela vai embora? Ela leva o caixa junto e agora só tem 2 caixas? Não. Isso não faz sentido. Então, eu vou ter que manipular o meu conceito de ausência de forma diferente nas duas. Então, como é que a gente vai utilizar isso daqui? O nosso caixa, ele tem um tamanho fixo. E com a quantidade de elementos que começar, o problema vai terminar. Por exemplo, se forem 3 caixas, vai começar com 3 do começo até o fim. E eu vou notificar que um elemento existe ou não existe no caixa, colocando nulo nesse valor. Então, se eu tenho um caixa onde não tem ninguém, qual é o valor das 3 posições? Nulo, nulo e nulo. Só que para a pessoa, não. Para a fila de espera, quando eu for tirar a pessoa, eu realmente vou tirar a pessoa e eu quero que a fila colapse. Então, eu vou gerenciar essas duas coisas de formas diferentes. A fila de espera, ela vai funcionar como uma sanfona. Eu vou inserindo no final e removendo do começo. Inserindo no final e removendo do começo. Mas a, a lista de caixas, ela é de tamanho fixo. Qual é o tipo que a gente vai utilizar para representar essas estruturas aqui? No caso, vai ser o mesmo tipo. Só que essa daqui, ela tem uma peculiaridade. Eu tenho gente entrando de um lado, tá certo? E gente saindo do outro. Tá vendo isso daqui?
tá? Um vetor, ele não é bom para isso daqui, porque o vetor ele não tem uma operação uma operação adequada para remover do começo. A gente falou lá no comecinho da disciplina que toda vez que eu faço uma remoção, uma inserção no meio do vetor, ele precisa alterar todos os elementos. Pego. Porque a linguagem ela garante a alocação contínua. Então a gente vai utilizar uma lista. Só que eu já mostrei lista para vocês, ou não? Não falei de interadores, não? Falou, né? Então vamos só lembrar, então. Vou pegar aqui um projeto vazio só para a gente fazer algumas lembranças. Teste.cpp. Vamos só fazer aqui, lembrar de algumas coisas. Para eu utilizar a lista, eu preciso dar um include no list. Deixa eu tirar o Copilot aqui. Pronto. Dar um include no list. Para inserir um elemento na lista, para criar uma lista, eu faço um list de alguma coisa. Deixa eu criar uma pessoa aqui. Pessoa só com o nome. Pessoa. Faltou isso. Include. Então, tem uma pessoa, a pessoa tem um nome. Para eu criar uma lista de pessoas, eu crio assim. Lista. Vamos agora para as considerações, tá? Presta atenção que esses detalhezinhos são a parte chata. Algumas lembranças. Se eu crio uma pessoa, pessoa A, que é o fulano, e eu faço pessoa B recebe A. O que é que está acontecendo aqui? Pessoa B é uma nova pessoa ou é a mesma pessoa com outra referência? Bora. Pessoa B é outra pessoa ou é a mesma pessoa? Valendo 1 milhão. Mesma pessoa? É o mesmo objeto, pessoa? Não estou perguntando se é o mesmo nome de pessoa. Estou perguntando se na memória, o bloco de memória dos dois é igual. Não. Oh, beleza, ok. Qual é a dificuldade quando você está trabalhando numa linguagem dessa? Você tem que gerenciar objetos que podem ser estáticos e objetos que podem ser dinâmicos. Quando você está em TypeScript, em JavaScript, em Java, em Python, tudo é dinâmico, o que simplifica demais a forma como você entende a manipulação de dados. Só que aqui não, A é estático. Se A é estático, isso é uma cópia. Isso é uma cópia. Então aqui o B é um outro bloco de memória que eu copiei elemento por elemento, mesmo que eu não tenha implementado, já está implementado. Os atributos de A. Então, B é uma cópia. Quando eu faço uma ação de push para dentro de um container, quando eu faço lista.pushback de A, o elemento que está na lista é esse elemento A ou é uma cópia de A? Bora. Isso daqui é uma cópia. Isso daqui que vocês estão vendo não é um ponteiro. Isso daqui é estático. Então você tem que a lista guarda um vetor de blocos de pessoa e o que ele fez foi ir lá no bloco de dados de fulano, copiar todos os valores e copiar para dentro da lista. Então, containers, né, collections, como a gente chamaria em Java, eles sempre fazem cópia, porque em C++ tudo é cópia. Tudo é cópia, mesmo quando você acha que não é cópia, é cópia. Então aqui eu estou fazendo uma cópia de dados. Para não fazer cópia, aí eu tenho que recorrer ao quê? A um ponteiro inteligente, para eu não fazer cópia de dados. E a gente vai precisar disso em várias situações.
Por exemplo, se você tem um objeto que você quer compartilhar esse objeto entre duas entidades. Para o objeto ser compartilhado, ele não pode ser copiado, tem que ser o mesmo objeto. Duas pessoas têm que estar olhando o mesmo objeto. Então, eles vão ter que estar olhando de alguma forma. A forma como a gente faz isso, ou é via ponteiro, ou é via shared PTR, ou seria via unique PTR, ou via reference wrapper. Reference wrapper. Via um empacotador de referências. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu não quero copiar a pessoa, eu quero que o objeto navegue pelas estruturas. Se eu quero que o objeto navegue pelas estruturas, eu vou fazer aqui o meu shared PTE, meu memory aqui, para eu poder fazer o meu objeto navegar. Eu navegarei std make shared pessoa fulano. E a minha lista vai ser um list de std shared ptr de pessoa. Lista. O texto aumentou. Se vocês quiserem, eu posso até tirar o std aqui para dar uma enxugada no texto. Using namespace std. Para dar uma enxugada no texto. Mas o importante é a gente entender a carga descritiva do que está sendo dito aí. Ok? Mesmo quando você estiver lá em Python fazendo isso daqui, sei lá, A recebe pessoa fulano, ou em TypeScript fazendo seja A recebe new pessoa fulano, no fundo o que você está fazendo é isso daqui. É criando um objeto que tem um contador de referências associado, utilizando uma instanciação, né, um new, e guardando isso numa variável que pode ser compartilhada. No fundo é isso. Mesmo que a gente não tenha o mesmo nível de controle. O que é que muda para a gente agora? Quando eu coloco fulano para dentro da lista, eu estou passando esse objeto, essa referência, que ela pode ser compartilhada. É como se, ao invés de passar a pessoa, eu estou copiando o CPF dela. Então, eu estou passando o CPF dela de um local para o outro da lista. O CPF está sendo copiado de um local para o outro da lista, mas não tem problema, porque o CPF identifica a pessoa. Tá? Ah, você não disse que copiava, você não está copiando o shared PTR para dentro da lista? Tô copiando o shared PTR, mas não estou copiando o bloco de dados. O bloco de dados do fulano, ele só tem um, que está lá na memória, gerenciado por esse shared PTR aqui. Então, se eu fizer agora isso, auto b recebe lista.front. Front pega o primeiro elemento da lista, né? A referência para o primeiro elemento da lista. Então, B também é fulano. Tanto A, quanto B, quanto o elemento que está na primeira posição da lista, todos são ponteiros que olham para o mesmo bloco de memória, o mesmo fulaninho. Tudo bem? Então, só lembrando, na motivação, o que é que a gente está utilizando isso daqui? A gente está utilizando isso daqui para eu não precisar me preocupar com quem vai apagar a luz, com quem vai deletar a memória quando eu terminar o meu escopo de uso. Não é o ideal, certo? O ideal é utilizar a inic.ptr, entender mais sobre algumas outras coisas, mas para nossa necessidade isso é suficiente. Entender que eu tenho um bloco de memória, que ele está sendo gerido e que pelo menos está sendo responsável, mesmo que ineficiente. Tá? Então vamos nós aqui.
Para inserir no final, eu insiro colocando um pushback. Então, pushback de A. Lista.pushback de make shared pessoa sábio. E lembra, quando você está usando shared PTR, você constrói o teu objeto com make shared. Você não constrói o teu objeto utilizando o new. É o make shared que dá o new para você, tá? Então, lista.pushback de make shared de pessoa Fernanda, tá? O valor que eu estou colocando aqui dentro é a invocação do construtor. Eu só estou colocando o nome da pessoa aqui dentro para ficar explícito, porque o construtor precisa de um nome. Se eu pedisse outra informação no construtor, eu também quero a idade. Agora, nada disso daqui vai funcionar, porque ele não vai conseguir achar um construtor que ele passe só o nome. Se o meu nome pudesse ser vazio, que eu sempre oriento vocês a todos os construtores colocarem parâmetro default, aí eu poderia até criar uma pessoa sem passar parâmetro, né? Aqui, ó. Fulano sábio e uma pessoa sem nome. Fernando. Então, só para a gente lembrar o que a gente já viu de lista, como é que eu tiro o cara da frente da lista? Lista.pop front. Eu tenho tanto pop back para tirar do final, quanto pop front para colocar do começo. Se eu quisesse inserir no começo ao invés de inserir do final, eu usaria um push front. Estou colocando o cara no começo da lista. Se eu quero o elemento que está na primeira posição, seria lista.front. O elemento que está na última posição, lista.back. Beleza? Hã? No meio, aí lascou. Porque você não está no vetor. Eu ia chegar já no meio. Que é assim. Se você tivesse num vetor, você poderia dizer que eu quero o elemento do índice 3. Quero o elemento do índice 2. Só que aqui a gente não tem isso. O que a gente tem são iteradores. Mas deixa eu chegar a iteradores daqui a 2 passos. Porque o que é que dá um nó na cabeça da pessoa? É o processo de eu ter um ponteiro dentro de uma estrutura. Então você tem que saber navegar por isso até você chegar onde você quer. Então bora de pouquinho, tá? Supondo que eu estou em A, como é que eu imprimo o nome de A? A, esse carinha aqui, né? Que é o ponteiro que eu criei. E como eu estou com um ponteiro, eu acesso os dados através de seta. Eu estou com um ponteiro para estrutura. Fulano aqui, é um ponteiro para estrutura. Então, eu acesso os dados e os métodos através de seta. Então, acessaria a.nome. É, aqui, fulano. Agora vamos de pouquinho, tá? Se eu quiser acessar a partir da lista, eu poderia dizer lista, stdc out, lista é a minha lista, ponto front me dá a referência, bora olhar para cá, ó, a referência ao elemento. Então, eu tenho o elemento diretamente, como se eu estivesse usando o índice. Então, se eu quiser o nome, lista front, ponto, não, lista, não,
Ah, é porque nome não é um método. Nome é uma variável. Alguém falou e eu tava focado aqui como se o erro fosse aqui. Na verdade, ele estava dizendo que nome não era um método. Beleza. Então, bora para o próximo passo. Já que eu entendi que eu consigo acessar um elemento e depois acessar os dados dele, vamos para o próximo passo. Como é que eu ando? Como é que eu me localizo no meio? E aí aqui vai dar um nozinho na cabeça porque a gente vai ter dois saltos. Vamos lá. Se eu tivesse num vetor, eu usaria um índice. E esse índice me jogava direto para o elemento. Show? Ok. Eu não estou num vetor, eu estou num container, numa collection, e aí eu preciso de uma outra forma de navegar nele. E a forma como a gente navega nesses elementos é através de iteradores, seja aqui, seja em Java, seja em qualquer lugar. Índices são exclusivos de vetores, mas se eu não tiver um índice, eu preciso de um objeto. O iterador é um objeto que sabe andar na estrutura. Então é isso que é o iterador, um objeto que me permite andar na estrutura. Então, se eu fosse fazer por exemplo, se eu fosse pegar, entenda, o iterador para o começo da lista, eu faria isso. O começo da lista, eu guardei nesse iterador. Só que o que é que lasca? O que lasca é que o iterador tem uma sintaxe de ponteiro. Então, isso daqui aponta o começo da lista. Então, isso daqui é o meu elemento, ou seja, a minha pessoa, e aí sim eu poderia fazer stdcout elemento.nome. Vamos lá, de novo. Quando a gente pensa em coleções que não são vetor, eu preciso de estruturas para caminhar nela. O nome dessas estruturas, isso não só em C++, em qualquer linguagem, a gente chama de iteradores. Eles permitem que eu normalmente tenha um método próximo, que eu vou para o próximo elemento. Beleza? Em C++, os iteradores usam sintaxe de ponteiro. Então, é como se eu disse, não é um ponteiro, mas usa sintaxe de ponteiro. Esse it aponta para o primeiro elemento da minha lista. Então, se eu quero o elemento, como é que eu salto do ponteiro para o elemento? Colocando um asterisco. Então, se it aponta para o primeiro elemento da minha lista, asterisco it é o primeiro elemento da minha lista. E aí eu consigo manipular assim. Vamos mais um passinho? Oi. A questão é que o shell de PTR, ele também tem sintaxe de ponteiro. Eu estou aqui com o shell de PTR, então para acessar uma coisa que está dentro do shell de PTR, eu preciso de seta, porque é como se eu tivesse dado um new. Por exemplo, se você tivesse feito aqui em C, né? Seja, perdão, é, pessoa, David recebe new, pessoa, David. Nesse caso aqui, eu vou acessar David seta nome, que isso daqui é uma estrutura com sintaxe de ponteiro. Se eu não tivesse feito assim, se eu tivesse feito estático, aí eu utilizaria o ponto. O ponto é exclusivo quando você está trabalhando com objetos estáticos. Ok? Mas quando eu estou utilizando ponteiros ou ponteiros inteligentes, que daria no mesmo, auto David 2 recebe make shared de pessoa David. Então, tanto nesse caso, que é um ponteiro, eu preciso de seta, como nesse caso aqui, que é um ponteiro inteligente, eu também preciso de seta. A sintaxe de ponteiro é
É tipo aquele filme de terror que você não tem como fugir do bandidão, entendeu? Não importa o quanto você queira, você vai ter que acostumar o seu cérebro ao processo de saltos. No fundo, o asterisco representa um salto entre uma referência e o elemento referenciado. Então, é isso que a gente tem que pensar. A seta, ele é um salto. A seta, ele já é um salto adocicado, porque a seta representa para a gente isso, né? Acho que vocês viram, só lembrando. Então, a seta é a mesma coisa que fazer isso daqui. Então, quando você está usando uma seta, você está dando um salto e acessando o elemento. A seta, ela te permite esse último salto. Tá? Então, como a gente está usando ponteiros inteligentes, a gente, para acessar os dados do objeto, a gente vai precisar da seta. O problema é que, às vezes, quando esse cara está dentro de uma estrutura, a própria estrutura já vai me impor outro salto referencial. Então, vamos aos pouquinhos aqui, bora. Vamos aos pouquinhos. Então, esse T é um iterador. Asterisco IT vai me dar um shared PTR de pessoa. E se eu faço elemento.nome, eu tenho o nome da pessoa. Ok? Por isso que aqui eu precisei de 2 saltos. Como é que eu faria isso num salto só? Eu quero imprimir a partir do lista.begin. Vamos lá. Lista.begin. Lista.begin é de que tipo? Bora comigo. Lista.begin. Qual é o tipo desse dado aqui que eu estou selecionando? Isso aqui é o iterador. O que é lista.begin? É o iterador para ponteiro. Se eu colocar um asterisco na frente, eu fiz um salto. Então, eu fui de iterador para ponteiro e eu cheguei no ponteiro. Se eu colocar outro asterisco, eu dou outro salto. Eu fui de ponteiro de pessoa para pessoa. Agora eu estou na pessoa. Toda vez que eu boto um asterisco, eu boto salto. Agora eu estou na pessoa. Então, se eu quisesse o nome, eu poderia fazer isso daqui, ponto nome. É feio? Não, é horrível. É horrível, é maligna. Mas é um fardo que teremos que suportar. Depois se acostuma, tá certo? O que você tem que ter em mente? Que você vai estar dando saltos referenciais, porque é assim que esse negócio funciona. Por que é que em outras linguagens a gente não tem esse problema? Porque nas outras linguagens é tudo flat, eu não tenho profundidade de referenciamento. Então, como eu não tenho objetos estáticos ou dinâmicos, tudo é dinâmico, eu já comi uma camada. E como dentro desse processo dinâmico eu nunca tenho cópias, é só o mesmo bloco dinâmico que é copiado de um canto para o outro. Então, eu perco manobra, mas ganho em limpeza, né? Em coerência referencial. Aí tudo fica plano, eu não tenho esse processo de ficar pulando de uma estrutura para outra, para outra, para outra. Mas vida de engenharia da computação é isso, né? É entender o que está acontecendo por baixo da camada bonita referencial. Então vamos lá, só lembrando. O que é que a gente tem aqui? A gente vai ter uma estrutura. A gente tem uma estrutura. Essa estrutura tem, eu vou colocar aqui os meus caixotinhos, e dentro do meu caixotinho a gente tem a pessoa. Então, tem um caixotinho que é o meu ponteiro inteligente, e dentro do ponteiro inteligente eu tenho a pessoa, tenho o caixotinho e tenho a pessoa. Quando você acessa usando um front ou usando um índice, você já está caindo direto aqui. Então você dá só um seta nome e você conseguiu pegar a pessoa. Só que se você precisasse de um iterador,
o iterador ia te apontar para a posição, aí do iterador você ia ter que saltar para dentro do ponteiro inteligente, e aí a partir do ponteiro inteligente você consegue acessar a pessoa. E aí você tem todo esse processozinho de saltos. Por isso que aqui a gente precisou de sair do iterador, chegar no ponteiro, chegar na pessoa e acessar o nome. Ou então, se fosse só em um salto, a gente podia ignorar o último salto colocando a setinha. Onde é que vocês vão aprender a fazer isso quando quebrarem cabeça fazendo? Entendeu? Então, sempre vai acompanhando a variável se desdobrando em outro tipo, tá? Vamos lá. Quero acessar o elemento do meio. Eu tenho aqui fulano, Sábio e Fernanda. Então, vamos lá. Quero acessar o elemento do meio. Quem é o primeiro elemento? É lista.begin. Esse daqui é o primeiro elemento. Para andar com isso daqui, a gente tem algumas opções. A gente teria a opção genérica, que funciona com qualquer container, que seria o std.next. Então, o next me permite pegar uma estrutura e fazer um laço nela para eu andar quantos elementos eu quiser. Tá? Ops, eu estou saindo aqui do negócio. Então, esse next, ele é um laço, que ele vai pulando para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então, se eu quisesse o elemento 5, eu começaria do começo e mandaria ele andar 5 casas. Se eu quisesse voltar, eu poderia fazer um previous. Comecei, por exemplo, do final e voltei 5 casas. Last não, é o... deixa pra lá. End, obrigado. End. Comecei do final e voltei 5 casas. Tá, vamos lá. Eu quero só pegar o cara que está no meio. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer lista.begin, que é o cara que está no meio, e vou fazer ele andar uma casinha. Então, agora eu estou no segundo elemento. Lembra que eu tenho sintaxe de ponteiro aqui? Então, o begin aponta para o primeiro. Se eu fizer o ponteiro andar mais uma casinha, eu vou para o próximo elemento. E agora eu estou no elemento do meio. Vamos imprimir o nome dele. CD. Isso daqui é o meu iterador. Isso é o elemento que está dentro da lista. Só que o elemento que está dentro da lista é um ponteiro. Então, para extrair, preciso da seta. Vamos ver quem é que está no meio aqui. É porque eu não usei isso para nada. Fulano. Fulano está no meio. Fulano está no meio. Se eu quiser... Oi. Mesma coisa. Essa seta, ela me permite ignorar o último salto. Ela faz um salto por mim. Entendeu? Então, se eu não quero fazer o último salto pela seta, eu tenho que fazer o último salto manualmente. Isso é o iterador. Isso é o elemento que está dentro da lista, que é um ponteiro. Isso é o elemento apontado pelo ponteiro. Existe. Seria mais ou menos. Normalmente o que a gente faz é salvar passos intermediários. Então, exemplo, se por acaso eu precisasse botar mais gente aqui, tá? Fernanda e o Leandro e o Roy. Vamos fazer de conta que eu quero percorrer essa lista. Claro que se eu quero percorrer, o jeito mais fácil é fazer o for normal. Para cada elemento, eu tenho que lembrar que aquela linha, ou a linha do meu ódio, aquela ali, viu? Por mim, a gente passava um papelzinho branco ali até lá para não sumir com aquela linha. Para cada elemento da lista. Para cada elemento da lista, elemento, seta,
Não. Aqui eu não estou usando iterador. Estou usando o meu for normal, for range. Então, isso daqui vai copiar cada um dos dados da lista. Lembra que isso é cópia? Isso é cópia. Só que como eu estou copiando um ponteiro, eu consigo acessar os elementos. Copiei, acessei. Copiei, acessei, copiei, acessei. Isso daqui vai sempre andar por todos os elementos. Se eu não quisesse todos os elementos, se eu quisesse, sei lá, do segundo até o último, agora esse negócio aqui não resolvia. Porque aqui ele vai andar por todos os elementos. Se eu quisesse do segundo até o último, eu poderia fazer assim, ó. Começando do começo, lista.begin, até o final, lista.end, de um por um. Vamos devagar. IT. Então, ao invés de ficar usando um monte de asterisco, você saca logo o que é que você quer. O meu elemento é igual iterador. Aí você não precisa ficar com um monte de saltos. É muito feio ficar usando sintaxe de saltos. O elemento que você quer manipular é o elemento que está apontado pelo iterador. E se eu quisesse a partir do segundo? Eu quero a partir do segundo. Até o penúltimo. Até o penúltimo. Então vamos lá. A gente está com muita informação e muito texto. O que é que tem que ficar de importante aqui para a gente? Número 1, para eu conseguir manipular os meus elementos nas estruturas sem fazer cópia, eu preciso de ponteiros. Ok. Então, preciso de ponteiros. Porque senão eu vou estar só copiando o bloco de dados de um lado para o outro. E quando eu copio o bloco de dados, eu não posso pegar esse bloco e compartilhar a referência dele entre diferentes entidades. Então, preciso do ponteiro. E número 2, eu tenho que ter a paciência de entender como é que eu vou manipular esse ponteiro dentro da lista, seja navegando, seja pesquisando, e aí a gente vai ter que ter uma paciência e um processo de adaptação que é isso, entendeu? Paciência. Algumas operações vão ser mais fáceis do que outras, outras vão ser mais difíceis, outras a gente vai ter que se ajustar. Vamos lá. Quero tirar a Fernanda de dentro da lista. A gente vai precisar fazer isso em alguns casos. Como é que eu tiro a Fernanda de dentro da lista? Tenho que achar a Fernanda. Depois que eu achar a Fernanda, eu preciso fazer um lista.erase na criatura que apontava a Fernanda. Vamos lá. Então vamos achar a Fernanda. Lista.begin. IT diferente de lista.end. Por que é que eu estou usando o iterador? Porque para remover ou adicionar no meio, eu preciso do iterador. O iterador é a forma como a linguagem pensa posições. Eu preciso do iterador. Eu preciso saber cadê a Fernanda. Eu preciso saber cadê a Fernanda em termos de iterador. Ok. Então vamos logo desempacotar esse iterador para não ficar muito feioso. O meu elemento, né, a minha pessoa é aquilo que o iterador apontava. Agora eu quero saber se ela é a Fernanda. Então, se o meu elemento seta nome for igual a Fernanda. Se eu achei a Fernanda, então eu posso remover a Fernanda. Lista.erase, iterador, e aí eu dou um break. Vai lá. Olha um pouquinho. O que é que eu preciso de iterador? Porque o iterador é a forma como a linguagem entende posições. Aqui não tem índice, certo? Índice funciona se você está dentro do vetor.
Mas se você está numa lista, no mapa, no conjunto, na tabela hash, não existe sequência. Os elementos estão dentro de uma estrutura que você não entende. Tá? A forma padrão de andar com iteradores é assim, começando no começo, enquanto ele não cair no abismo, aí você vai de um por um. Isso funciona para qualquer estrutura. A primeira coisa que a gente vai fazer para tirar a carga de sintaxe é desempacotar o meu elemento de dentro do iterador, para não ter que ficar carregando essa carniça aqui, botar um monte de coisa. E depois que eu desempacotei o meu elemento, eu utilizo o normal. Isso daqui é o meu ponteiro para a pessoa, que é que a minha estrutura guarda. A estrutura guarda o ponteiro da pessoa. Se eu cheguei no elemento que eu quero, Fernanda, então eu posso utilizar o marcador nos métodos que eu tenho acesso. Método de remover, método de inserir, método de qualquer coisa. A linguagem funciona pensando nesses marcadores. Então eu posso mandar ele remover passando o marcador. Lembra, você tem que tentar evitar ao máximo, ter cuidado, se você está percorrendo e manipulando a estrutura. O que, é que a gente está fazendo aqui? Percorrendo uma estrutura e ao mesmo tempo arrancando pedaço dela. Ok? Como eu vou apagar e já vou sair, vou. Certo? Mas é um cuidado que você tem que ter. Pronto, consegui achar a Fernanda e consegui remover a Fernanda. E Fernanda acabou de. Não, ele faz isso sozinho. O que aconteceria aqui é que na hora que você remove, o cara que estava na frente foi puxado para trás e aí você saltou. Por exemplo, se você quisesse remover todas as Fernandas da lista, e fosse uma lista feita só de Fernandas, você ia remover um, puxar, pular, perdeu uma Fernanda. Removeu essa, puxou, pulou, perdeu outra Fernanda. É um ponto muito grande, não? Porque atrasa todo mundo, ao invés de só ponto. Porque aqui eu estou numa lista. Aqui a lista, ele não. Quando eu digo puxar todo mundo, é só refazer o ponteiro. A lista é feita para esse tipo de ação. Não é um vetor que eu tenho que realmente copiar elemento por elemento. Quando eu digo puxar todo mundo, é só conceitual. É só refazer aquele apontamento da lista. Bora para a bodega. Então, feitas aqui as considerações, bora para a bodega. Então, na minha bodeguinha, eu vou ter dois tipos de vetor. Um vetor que eu vou guardar std vector, as caixas e uma list a minha lista de espera. Ok. O que é que isso daqui é diferente? Porque o comportamento das duas é diferente. Na lista de espera, o que acontece? Eles entram de um lado e saem do outro. O índice não é importante para mim. Só que nos caixas, o índice é importante. Porque eu estou pensando, o caixa ele começa de um tamanho, o técnico daquele mesmo tamanho, e eu preciso acessá-los por índice. Está chamando no caixa 6, está chamando no caixa 5, está chamando no caixa 7. Então, para os caixas, a gente vai utilizar um vector. Porque eu vou acessar os caixas pensando em índices. Ok? Faz sentido a diferença para vocês? Na lista, não. A lista é contínua. O caixa ele é de tamanho fixo e eu estou inserindo e removendo elementos lá. A garganta está ruim hoje. Para criar minha bodega, eu vou criar pensando na quantidade de caixas. Ok? Então, se eu não fizer nada,
quantos caixas, quantas posições existem nessa lista de caixas? Vem aqui. Se eu não escrever nenhum código. Atualmente, existem quantas posições nesse vetor de caixas? Nenhum. Ok? Eu consigo fazer caixas na posição 2? Não, porque posição 2 não existe. Ok? Se eu quero que esses espaços existam, eu preciso criá-los. Então, eu poderia fazer assim, ó. Tem jeito mais inteligente, mas a gente vai fazer manual, tá? I igual a zero, I menor do que caixas, I mais, caixas.push back de no PTR. Caixas. Caixas. O que é que eu estou fazendo de errado? Ah, tá, é porque é o mesmo nome, ó. É o mesmo nome aqui, tá vendo? Número de caixas. Número de caixas. Então vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor do tamanho que eu quero, todo preenchido com vazios. Porque como é que vai começar a minha simulação? Minha simulação começa. Vamos fazer de conta que eu quero uma bodega com 3 caixas. Então eu vou criar um vetor com 3 posições, todas elas com qual valor? Nulo. E o meu vetor de espera vai começar vazio. Quando chegar uma pessoa, aí eu coloco essa pessoa no vetor de espera, faço um pushback e ele vai ter mais um espaço de tamanho. Chegou outra pessoa, faço outro pushback e coloco outra pessoa no vetor de espera. Chegou outra pessoa, faço outro pushback e coloco outra pessoa no vetor de espera. Aí aparece aquele botão, aquela luzinha vermelhinha, né? Chamando no caixa 1, chamando no caixa 1. Aí o que é que tem que acontecer? Criaturinha que está bem aqui, na verdade, ela tem que sair, bim, 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 vem andando até o caixa 1. Caixa 1 que é esse daqui, né? Imaginar que o índice começa em zero. Então ele vem até aqui, o valor que era nulo deixa de ser nulo, e o que acontece com nossa lista de espera? Fica o buraco aqui? Não. Então a lista se reorganiza para cobrir o buraco. Tamo junto ainda? Beleza. Aí chama agora no caixa. Aí o cara que estava no caixa 1 vai embora. Aí o que acontece? Ele pega o caixa e leva o caixa e fica só 2 agora? Não. Para dizer que ele foi embora, o que é que eu faço? Eu volto a colocar nulo naquela posição. Bem? Voltei a colocar nulo na posição para dizer que não existe mais ninguém guardando, logicamente, aquele espaço. Então, meu primeiro passo para começar a nossa simulação foi criar o meu vetor de caixas com vários caixas, mas nenhum valor. E se eu tenho 3 caixas, eu vou colocar 3 elementos. 3 vezes o nulo. Agora eu tenho um caixa de 3 posições que suportam ter uma pessoa, mas tem nulo, nulo e nulo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bora lá. Ok. Meu vetor de espera está vazio. Vamos mostrar isso daqui. str string. Vou fazer do jeito manual, tá? Então eu quero representar isso daqui tudo como um texto. Então eu vou criar aqui um string, que é um fluxo, e vou jogar para dentro desse fluxo as minhas informações. Vou jogar aqui que eu quero mostrar os caixas. E agora eu tenho que passar por todos os caixas, colocando esses caixas no fluxo. Para cada elemento nos caixas. Caixa pode ser nulo, sim ou não?
O valor que está dentro do caixa pode ser nulo, sim ou não? Pode. Então, antes de jogar a informação, eu vou. Antes de só jogar a informação, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer o seguinte: se esse elemento for nulo, eu vou jogar 5 tracinhos. Se ele não for nulo, eu vou jogar o elemento seta nome. Então eu vou selecionar se eu vou jogar o nome ou tracinhos, dependendo de se o elemento existe ou não existe. Ok? Por isso que é importante a gente entender o conceito. Eu estou dentro de uma estrutura que pode ter valores nulos. Então eu tenho que manipular isso adequadamente. Ok? Aí eu vou dar aqui uma quebra de linha. Agora eu vou para a minha outra lista, né? Vou aqui para a minha lista de espera. A minha lista de espera pode ter valores nulos? Não. Então basta eu, para cada elemento da minha lista de espera, joguei elemento seta nome. Eu vou colocar um espacinho aqui para não ficar grudado. Tá? E aí, no final de tudo isso, eu peguei um fluxo e fui colocando nele todas as informações que eu queria, e aí eu posso só retornar o texto que esse fluxo guardou. Para quem não lembra ou nunca viu, a gente faz composição de texto assim. Pronto, bora testar. Vamos criar minha bodega. Vamos criar aqui a bodega. Bodega, bodega. Minha bodega vai ter 3 caixas. E eu vou imprimir bodega.str. Ele está reclamando que está sem acesso. Bodega.str. Então, bora lá. Deu certo aí? Primeiro caixa, segundo caixa, terceiro caixa. E a fila de espera está vazia. Não tem ninguém na fila de espera. Então, vamos fazer o povo chegar dentro da bodega. Minha bodega vai receber uma pessoa. Vou chegar. Para chegar, vai chegar uma pessoa. O que é que eu vou fazer com essa pessoa? Vou jogar ela para onde? Para a fila de espera. Espera, ponto, pushback de pessoa. Pessoa chegou, foi para o final da lista de espera. Como é que eu jogo uma pessoa dentro da bodega agora? Chegar, e eu mando a pessoa assim, fulano, é isso que ele está esperando? Não, ele não está esperando um texto. Ele está esperando uma pessoa, um ponteiro para a pessoa. Então, bora criar. Make shared de pessoa. Chegou o fulano na bodega. Aí depois chegou o amigo dele, o Beltrano, não, fulano, como é? Cicrano. Chegou os 3 amigos, fulano, cicrano e Beltrano. De onde é que veio isso, né? É engraçado. Ó, vamos lá, vamos enxergar aqui a costura. Quando a pessoa chega na bodega, ela não é um raw, né? Ela não é um atributo cru, ela não é um texto, ela é uma pessoa, tá certo? Um shared PTR de pessoa, ela é o objeto que eu estou manipulando de um lado para o outro. Então eu precisei criar ele aqui fora e passar para ele ser guardadinho na bodega. Então quando eu mandar mostrar agora, é para ter o quê? As 3 pessoinhas na fila de espera da bodega. Fulano, Cicrano, Beltrano. Tá ali os 3. Vamos chamar eles no caixa. Void chamar. Int posição, index.
Então, vai acender a luzinha lá, caixa 2. Quando acender a luzinha caixa 2, o que é que eu faço? Imaginando, vamos imaginar primeiro que está tudo certo. Imaginando que o caixa 2 está vazio e imaginando que tem gente na fila de espera. Eu tenho que tirar o cara da frente da fila de espera e copiar ele, né, e mandar ele para o caixa na posição 2. Então, vamos lá. Quem é o cara que está na frente da fila de espera? É espera. Se eu tivesse no vetor, eu diria que era índice 0, mas eu não estou no vetor. Como é que eu acesso o primeiro elemento? É o front. Se eu não tivesse front, seria o cara que está na frente, né? Begin é o iterador para o primeiro, asterisco é o primeiro. Mas por sorte eu tenho o front que já me dá o primeiro elemento. Então isso daqui é o elemento que está lá na primeira posição, a referência dele. Isso daqui eu vou jogar onde? Eu vou jogar em caixas na posição índice. O cara que está na frente vai ser jogado para caixas na posição índice. Só que se eu não tirar, ele vai continuar nos dois locais. Se eu só rodasse o código agora, vou chamar aqui bodega.chamar. Vou chamar no índice 1. Então, fulano que está na frente vai desaparecer da lista e vai aparecer no índice 1. Então, bora testar aqui. Ó. Fulano vai começar na fila de espera, depois eu vou chamar ele e quando eu mandar mostrar de novo é para ele estar no meio dos caixas. Deu certo? Ó, os caixas vazios, chegaram os 3 amigos, eu chamei ele no índice 1. O que é que está faltando? Eu tirar ele da fila de espera. Então, vou tirar ele da fila de espera, fazendo o quê? Como é que eu tiro da frente da lista? Espera, ponto, pop, front. Vou tirar o elemento da frente. O elemento da frente eu copiei para a lista, para o vetor, e depois eu removi ele da frente. Então, se eu quiser tirar mais alguém, o bodega.chamar no índice 0, o que é que vai acontecer agora? Quem é que vai para o índice 0? Cicrano, que era o segundo na fila de espera. Ele saiu do índice, ele saiu da fila de espera e foi para o índice 0, né? Tô com bug aqui. Ups. Hum. Ué, foi que eu errei aqui. Eu tô rodando a coisa errada. Tava rodando o código errado. Ok, pronto. Cicrano foi pro comecinho e deixou Beltrano sozinho. O que é que pode dar errado aqui no chamar? Quais são as minhas possibilidades de desastre? Para chamar funcionar, quais as condições que têm que ser atendidas? Hum? Pode estar cheio o quê? É o contrário que tu quer dizer, né? Não, para eu conseguir chamar alguém para o caixa, o que é que tem que existir? Tem que ter alguém para ser chamado. E segundo, nunca aconteceu não de acender a luzinha e a pessoa já está no caixa?
e o caixa tá lá ocupado, aí você acende a luz, aí você vai andando, aí você chega lá, a pessoa tá lá, você fica sem ter como voltar, sem ter como ir, você nem vai para frente, nem vai para trás. Aí a pessoa tá batendo boca. Então tem algumas condições para isso daqui dar certo. Primeira das condições seria se por acaso não tem ninguém na lista de espera, não tem como tirar uma pessoa da lista de espera. Então, se espera.size for igual a zero, então lista não tem ninguém. Não tem ninguém esperando. Então, esse daqui pode ser é o primeiro erro, né? Que pode dar errado. Segunda coisa que pode dar errado, que a gente já viu aqui. Ué, a barra aí. Ué. Segundo caso que pode dar errado. Se o meu caixa já tem alguém, como é que eu expresso isso? Caixas na posição índice for diferente de no PTR. Se ele é diferente é porque ele tem alguém. E se ele fosse nulo, ele não tinha ninguém. Caixa ó, já está ocupado. Vamos tentar dar errado agora. Então vamos lá. Se eu tentar chamar antes de chegar alguém, bodega, ponto, vou chamar no índice zero, é para começar com o erro de não tem ninguém para ser chamado, né? Então vamos lá. O primeiro erro que ele vai dar é não tem ninguém esperando. Ok. E se eu tentar chamar de novo para o índice 1, o cicrano não vai sair, porque o Beltrano já está. O cicrano não vai sair porque o fulano já está no índice 1. Então, vamos ver se deu certo. Ó, beleza. O cicrano não conseguiu sair porque o fulano já estava ocupando o caixa. Beleza. Vamos andando aqui. Vamos tirar o cara do caixa. Void é finalizar atendimento. Finalizar atendimento. Como é que eu finalizo atendimento? O que significa tirar o cara do caixa? Deixar nulo? Nulo. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Só para a gente treinar, eu vou finalizar e devolver o elemento, tá certo? Shared PTR de pessoa. Então, na hora que eu finalizar o atendimento, eu vou colocar nulo naquela posição e devolver a posição, e devolver a pessoa que estava lá, porque não tinha alguém lá? Tinha. Ok. Então, e aí, como é que eu faço? Eu tenho duas ações, tenho que botar nulo e tenho que dar o return na pessoa que estava lá. Se eu fizer isso, caixas, vamos imaginar que tem a pessoa, tá? Vamos começar imaginando tudo funciona. Caixas na posição índice recebe nulo. Consegui esvaziar o caixa? Sim. Agora eu posso retornar ela. Faz sentido? Faz não. Não. Porque na hora que você colocou nulo, você perdeu a referência da pessoa. Ó, índice não guardava uma pessoa? Aí você colocou nulo para avisar que o caixa estava vazio. O valor que estava naquele caixa, a pessoa que estava sendo guardado, o que aconteceu com ele? Se perdeu, perdeu-se o valor, perdeu-se a referência. Então, antes de colocar o nulo, o que é que você vai ter que fazer? Salvar a pessoa numa variável auxiliar. Auxiliar recebe caixas índice. Aí, depois que você tirou a pessoa do caixa, você coloca nulo no caixa para representar que o caixa agora está vazio. E aí, por fim, o que é que você faz? Você devolve a pessoa que estava no caixa. Mesma coisa que a gente fez na motoca. Hã?
Não, mas tudo bem, ela devolve para a invocação do método. Exemplo, se eu quiser pegar a pessoa, bodega.finalizar índice 1. Finalizar devolve o objeto. Está armazenado aqui em pessoa. Se eu perguntasse qual é o nome dessa pessoa, seria quem? Seria o fulano, porque era ele que estava dentro do caixa. Por que que a gente está fazendo isso? Só para treinar a manipulação de dados. Meu objeto entrou na bodega, eu criei ele aqui fora, tá vendo? Criei ele aqui fora. Não foi a bodega que criou o objeto. Eu criei ele aqui fora, mandei ele para dentro da bodega e agora eu tenho uma forma de tirar ele de dentro da bodega. Pinguço, já bebeu demais, saia da bodega, meu filho. Aí eu finalizo o atendimento, tiro o cartão de crédito dele, o cara da bodega expulsa ele e eu peguei a pessoa de volta. Vocês nunca tiveram que tirar um bêbado de uma bodega, não, vocês? Alguns talvez, né? Com certeza não são memórias agradáveis. Ai, 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 ai. Eu ia contar umas histórias tristes, mas deixa eu lá, bora terminar. Bora terminar. Terminar. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Isso daqui é uma atividade do, uma atividade que vocês vão ter que fazer. Eu vou começar a fazer a atividade agora, porque, lembra, uma coisa é programar livremente, como a gente está fazendo aqui, programando, testando, treinando, e outro é fazer código orientado a testes, tá bom? Quando você está orientado a testes, você tem algo para lhe guiar. Então, você não precisaria fazer finalizar, chamar e mais um monte de outras coisas sem necessidade. Quando você faz em relação, quando você faz pensando em testes, você vai acabar precisando de alguns pequenos ajustes de entrada e saída. Por exemplo, lá nos testes, a gente precisa de uma barra aqui no começo, uma barra no final, uma vírgula, e aí esses pequenos detalhezinhos a gente tem que fazer ajustes. Por exemplo, vou começar, tá? Vou começar aqui. Vou refazer o código, só que agora orientado a testes, tá? Então vamos lá. Eu vou começar e aí depois eu vou dar tempo para vocês continuarem. Então vamos aqui. Isso daqui é o código da bodega. Já tem algumas coisas aqui comentadas, tá? Mas se você quisesse a se acostumar, você pode pagar essas coisas e fazer no seu ritmo. Mas são praticamente os mesmos métodos. Mostrar, chegar a uma pessoa, iniciar o caixa, tudo mais. Então, vamos lá, bora rodar esse teste aqui. Open, PO. Bodega, testes. Ah, tá, é porque isso daqui tá dando conflito. Beleza, tá aqui os testes da minha bodega. Então, bora lá. Primeira coisa é o que a gente começou fazendo. Montar a estrutura e imprimir os elementos vazios. E não vai fazer chegar, não vai fazer nada. A gente vai só montar a estrutura e gerar o toString. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vai montar a estrutura. O que é que eu vou precisar aqui? Se você quiser, para não esquecer, você pode fazer ao contrário, né? Começa pelo adaptador. Então, aqui eu vou precisar de uma bodega, bodega. Vai começar com 0 caixas. E aqui no init, eu vou substituir a minha bodega antiga. Bodega recebe bodega com quantidade de caixas. Vai dar errado porque eu não implementei, né? Eu vou implementar. E no show, eu vou mostrar bodega.str. Do lado de cá, eu já terminei. Eu tenho o objeto que eu vou manipular. Eu tenho os métodos que estão sendo invocados. No caso aqui é o init e o show. Mas falta eu criar o back-end, que é a bodega em si. Então,
Vamos criar a minha bodega. Bodega. Perceba, eu preciso, nesse ponto que eu estou agora, criar a classe pessoa? Não, não estou manipulando a pessoa. Só quero criar os slots e mostrar essa informação. Então, nem pessoa eu vou criar. Então, vamos criar aqui um shared ptr. Não, perdão, é um lista. Não, é um vetor. Fazer assim para ficar menos coisa. Using namespace std. Vou criar uma pessoa só para eu ter o objeto. Então, vector de shared ptr de pessoa, caixas e list de shared ptr de pessoa, espera. Bora para o construtor, bodega, aquele construtor que a gente fez que inicia vários elementos, né? Int quantidade. Aí eu preciso fazer o quê? Criar vários caixas. Da outra vez que eu fiz com vocês, eu fiz usando o laço, não foi? Fiz várias formas. Todos os containers, eles têm um construtor padrão de replicação. Então, por exemplo, se você fizesse isso, ó, eu quero criar um string nome com 10 vezes a letra R. Isso daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nome é uma coleção de dados. E aí ele tem um construtor que me permite colocar vários objetos do mesmo tipo. Toda linguagem tem um negócio desse, que é um construtor de replicação, certo? Então você pega um elemento e copia ele várias vezes para dar o elemento, para dar a estrutura que você quer. Com strings, ela só guarda caracteres. Mas no caso aqui, eu poderia fazer a mesma coisa dizendo que caixas vai ter quantidade vezes o elemento nulo. Ó, tá vendo? A mesma coisa aqui. Quantos eu quero e o tipo de cada um deles. Então ele vai colocar nulo, 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 quantidade de vezes. Ok? Isso daqui eu só consigo chamar aqui dentro. Se eu tentar chamar aqui fora, ele não vai permitir. Por quê? A gente falou já isso uma vezinha. Quando você entra dentro das chaves, o teu objeto já foi criado. Então, aqui dentro, na linha 10, caixas, já foi criado utilizando o construtor default. Então, você não tem como, entender, criar de novo uma coisa que já foi criada. Por isso que, para usar essa sintaxe, você tem que colocar ele aqui dentro, porque aqui dentro você está no processo de criação. Você poderia fazer, né, nesse caso aqui, seria substituir o bloco inteiro. Caixas recebe novo vetor de caixas, né? Mas aí dá muito trabalho. Aqui. Caixas. Beleza, então eu tenho a minha bodega. Tenho a minha bodega. Por que que ele está reclamando? Porque não é público. Por que que ele está reclamando? Ah, tá. Lembra de sempre colocar o valor default em todos os construtores. Todos os construtores botam valor default. Então pronto, eu tenho aqui o meu criador de bodegas. O que é que falta? Falta gerar o texto da minha bodega. Então a gente vai lá para o gerador de texto. str. Então, o que é que ele quer? Ele quer caixas, dois pontos. std, string stream, ss. Aí aqui eu preciso do
E aí a gente começa a montar a nossa estrutura manualmente. É importante aprender o jeito manual para depois aprender o automatizado. Mas manual ajuda, dá você segurança. Então eu vou lá e boto o quê? Caixas, dois pontos, espaço, abre abre a caixinha. Aí bora percorrer todo mundo para para cada elemento de caixas. Qual é a peculiaridade dos meus caixas? Eles podem não existir. Então, se o meu elemento não existir, for igual a no PTR, eu coloco. São quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele existir, elemento seta. Por enquanto ele não vai existir, eu vou só imprimir isso daqui. Vamos por parte. Para cada um dos caixas, bota o tracinho. E depois eu vou colocar quebra de linha, espera. E para cada um dos elementos em espera, eu vou colocar nada, porque não tem elemento. E aí, pelo menos eu criei os caixas, né? Bora testar. Criei a bodega, mandei imprimir a bodega. Bora ver se deu certo. O que é que tá faltando aqui? Falta fechar a linha, falta botar a vírgula, né? E falta a outra chave. Então, bora lá. Então, aqui eu vou colocar a outra chave. E se eu colocar a minha linha bem aqui, SS, vírgula, espaço, aí eu vou ter uma linha a mais, ó. Tá vendo? Linhazinha sobrando a mais. Aí se fosse para fazer pode fazer aqui uma gambiarra. Tem forma mais limpa de fazer isso, mas vamos na mente do aluno. Rapaz, eu só quero imprimir isso daqui. Como é que eu faço para só imprimir uma vez? Aí se eu tivesse na mente do aluno, eu faria assim. Eu vou fazer um I, e aí eu vou fazer o seguinte. Se I for igual a zero, se I for diferente de zero, eu vou imprimir a vírgula. Pronto. SS. Se for diferente de zero, eu imprimo a vírgula, senão eu não imprimo nada. Se I for diferente de zero, eu imprimo a vírgula, senão eu não imprimo nada e depois eu ainda mando aumentar. Então ele vai começar com zero, primeira vez ele não vai imprimir, aí depois, isso daqui vai funcionar. Isso é a mente do aluno, tá certo? Mente do aluno fazendo gambiarra. Funcionou. Tá vendo? Que massa. Entendeu? Aí você pergunta pro menino, meu filho, o que é isso? Sei não, foi inspiração da hora, não consegui mais fazer de novo. Não é assim com vocês, não? É, a brincadeira eu pulei só o primeiro e os outros eu não imprimi. Ok. O que é que eu tenho que fazer agora? A espera eu também não estou fechando, né? Então, a minha espera eu também não estou fechando. E eu estava dando uma quebra de linha a mais. Ok. Qual é o próximo passo agora? Jogar as pessoas para dentro da bodega. Então, vamos lá. Quando a pessoa chegar, lembra, nosso fluxo começa por aqui. Quando ela chegar, eu vou receber o nome e essa invocação. Então, eu vou fazer bodega.chegar. Quem é que eu vou mandar para dentro da bodega? Pessoa. Make shared de pessoa. Agora eu vou precisar da pessoa. Aí eu volto lá. Minha pessoa vai ter que ter um nome. Vai ter que ter um construtor.
Criei a pessoa, falta o método chegar. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tentar terminar o código a partir desse ponto que eu estou agora. Ok? Eu fiz pelo. Tá vendo que eu fiz pelo menos o toString para vocês? Para montar. Então, a partir desse ponto que eu estou agora, vocês vão criar o chegar, colocar a pessoa para dentro, fazer o quê? Ajustar isso daqui para imprimir a pessoa se ela existir, ajustar isso daqui para imprimir a pessoa, e aí vocês vão fazendo os ajustes. Esse código que está aqui, eu vou colocar ele no Dontpad Bodega. dontpad.com/bodega. E vocês vão ter 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos para tentar fazer o chegar e o sair. Eles vão pegar a pessoa, colocar dentro da bodega, que nem a gente fez, né? Bota ela no final da lista de espera quando ela chegar e fazer o chamar. Quando chamar, você vai tentar tirar a pessoa da frente da fila e jogar ela para dentro do caixa. Então, tentem dar continuidade nesse projeto da bodega que está lá no Dontpad, dontpad.com/bodega.